O que a complexidade do corpo humano nos revela sobre Deus? E o que isso tem a ver com a nossa origem? É o que nós vamos continuar entendendo no programa de hoje. Está no ar, Escola Bíblica. Os dinossauros realmente existiram? Como eles foram extintos? Chegou o novo guia de estudo A Origem de Tudo, que desvenda o início do universo e da vida. Peça em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. O segredo do universo está em suas mãos. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que bom podermos juntos estudarmos a Bíblia através das revistas produzidas pela Escola Bíblica da Novo Tempo. Revistas que contêm aqui temas que discorrem em formato de guia de estudos, temas que são importantes para a nossa existência, para a nossa vida. Sejam eles relacionais, a gente tem uma variedade de revistas aqui que nós apresentamos para você. Você que já é nosso aluno da Escola Bíblica, você sabe. Você que já pediu um guia de estudos, você sabe. Já pediu mais de um, dois, né? Eu quero te motivar. Qual é o tema que você gostaria de aprender? Emoções? Sobre sua vida, cuidar do seu peso, da sua alimentação, do seu bem-estar. A gente tem uma série. São os relacionamentos com os seus filhos. Olha, a gente tem aí, então vamos lá, né? A revista Sentimentos para as Emoções, Entre Família para os Relacionamentos, Fique Leve para cuidar da vida como um todo. E nós temos educação financeira, né? Educação financeira à luz da Bíblia, uma variedade de temas, educação de filhos. A gente tem também uma variedade de temas bíblicos. Se você quer estudar só Daniel, só Apocalipse, se você quer estudar temas que falam sobre mulheres à luz da Bíblia, nós temos um tema, uma revista também sobre isso. E nesta temporada, está aqui, ó, A Origem de Tudo. Qual é a nossa origem? De onde nós viemos? Eu quero te motivar a entrar no nosso site aí, novotempo.com/escola bíblica e dar uma olhadinha no nossas inúmeras revistas e pedir o seu guia. Nessa temporada está aqui, é esse guia de estudos. Você pode ligar agora, quero te dizer, é gratuito, pode confiar, tenha certeza. Você pode pedir outros também, não vai pagar nada, por quê? Porque tem um patrocínio dos nossos anjos da esperança. Ligue agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Olha, o telefone está aparecendo aí na sua tela. Está aqui, ó. Vou apontar de novo. Está aqui, ó. Está vendo? Aqui, ó. Tira uma fotinha agora. Tira, aproxima ali do telefone, tá? Podemos colocar, diretor, rapidinho aqui? Eu já vou orar. Temos como colocar o site também? novotempo.com. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. novotempo.com/escola bíblica. E tem também o nosso WhatsApp. É o 12 982 44 44 49. Queremos compartilhar com você conhecimento que vem através da palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos a sua palavra agora? Pai,
Estamos juntos para entendermos a palavra, entendermos os teus propósitos. O Senhor faz com que o ser humano crie, né, revistas, temas, mas a inspiração vem através do texto bíblico. Por isso, Pai, ao entendermos qual é a nossa origem, que o Senhor tem propósitos para a nossa existência, que a gente se aproxime do Senhor cada vez mais. Se alguém está assistindo e tem essa percepção de que a vida não faz sentido, não tem significado, eu oro para que o Espírito Santo toque no coração deste querido neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia, tomar uma aguinha aqui, porque a garganta está querendo, sabe quando está querendo dar aquela coçadinha assim? Então, para a gente seguir aqui, tá bom? Então vamos lá, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia nesse momento e vamos juntos. Eu só quero recordar o que a gente estudou ontem, né? A gente está no tema número 4, na lição número 4. Se você está assistindo pela primeira vez o programa Escola Bíblica, quero dizer que neste programa nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através de guias que são produzidos aqui na Escola Bíblica da TV Novo Tempo, que são distribuídos gratuitamente para os nossos telespectadores. Se você está assistindo pela primeira vez, não assistiu, esse tema está te chamando a atenção, né? A origem de tudo, porque você talvez tenha uma crença, uma ideia diferente a respeito da criação, né? Você tem uma outra visão. Eu quero dizer para você que você pode assistir os programas anteriores, é só acessar o nosso canal no YouTube aí. É só você acompanhar todos os programas anteriores e você vai, tá aparecendo aí, ó, youtube.com/Escola Bíblica NT, todos os nossos programas estão lá, tá bom? Nosso objetivo é compartilhar o conhecimento que vem através da Bíblia. Só para recordar o que a gente estudou ontem, a Bíblia revela que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. O ser humano é inerentemente um imitador de Deus. Sendo assim, nossa identidade está diretamente ligada ao que Deus é. Por isso, quanto mais nos aproximamos dele, mais nós somos semelhantes a ele. Quanto mais nós distanciamos, mais nós vamos perdendo esta imagem. E eu quero retomar. Ontem a gente terminou um pouquinho falando sobre a criação da mulher. A gente enfatizou a criação do ser humano e agora a gente começou a trabalhar um pouquinho o texto de Gênesis capítulo 2, verso 18. Eu quero ler com você. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu enfatizei ontem, essa expressão bíblica, não é bom que o homem esteja só, reflete a criação que estava incompleta. Isso é muito significativo. Porque no capítulo 1, nós temos a ênfase de cada dia da criação, nós temos a ênfase da criação do ser humano, mas faltava algo. A criação não estava completa. E aí o Senhor disse, far-lhe-ei uma auxiliadora. Originalmente a palavra é ajudadora, e essa palavra é usada outras vezes na Bíblia, e essa palavra, sempre quando usada, se refere à ação de Deus em favor do ser humano. Deus é o ajudador. Olha que interessante, a mesma palavra, que coloca aqui a mulher como auxiliadora, como ajudadora. O homem precisa dela. E a outra referência é lhe seja idônea, ou seja, o Senhor criou homem e mulher porque eles se combinam. Então, o idôneo aqui é a ideia de combinar. E mais uma vez a gente vê a ênfase no ato intencional de Deus ao criar o ser humano. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E ela agora se torna carne da sua carne, ossos dos seus ossos, faz parte dele. Por isso que os dois, ao se unirem no casamento, se tornam um só corpo e uma só carne.
uma unidade composta. São dois, mas são um. Assim como a gente fez referência à divindade, que são três e são um só. Isso aqui é muito interessante, a gente já vai explorar um pouquinho mais essa ênfase. Então, nós temos a criação em dois estágios. Nós temos a criação do homem, nós temos a criação do macho e temos a criação da mulher. A fêmea, a gente tem o relato intencional de Deus ao criar o ser humano, ao criar o homem e ao criar a mulher. O objetivo divino claramente apresentado. A construção da narrativa, ou seja, da descrição do texto, é impressionante. A origem do ser humano também é a sua missão. O homem da terra trabalhará a terra. A mulher do homem ajudará o homem, porque ele precisa dela. Ele é incompleto sem ela. Fica claro isso para você mais uma vez. Eu acho que vale a pena a gente enfatizar. Mais uma vez, vale a pena a gente dizer que o ato criativo foi intencional. E além de criar de forma intencional, também foi intencional Deus dar uma missão para o ser humano, dar uma razão para a sua existência. Eu falei ontem, vou repetir agora. Se eu estou falando para você que talvez perdeu o senso da existência, a razão de viver, o vazio, nós vivemos em uma época de vazio interior, de saber por que eu estou aqui, por que eu existo, qual é o meu objetivo aqui, o que eu faço. Se eu estou falando para você que talvez tenha esse sentimento, volte para a criação, volte para o olhar de Deus ao criar e dar uma missão. O olhar de Deus ao criar e dizer, você é útil. Eu quero dizer para você que você é útil, você tem valor e Deus tem objetivos para a sua vida. Por isso que em Gênesis 3, após o pecado, ao receberem a punição divina, ambos, mulher e homem, sofrerão nas mãos de sua missão, da sua origem, do suor do teu rosto. A origem também é o destino, desde o princípio. Há uma razão para existir. E o pecado é, para você que está assistindo o programa pela primeira vez, o pecado é a escolha deliberada do ser humano em se afastar de Deus e resolver agora as coisas da sua maneira, da sua forma. E o pecado, essa escolha, faz com que seja rompido o relacionamento. E o homem agora começa a se distanciar de Deus. Rompido o relacionamento, o homem perde a sua imagem. E ao perder a sua imagem, perde a razão da sua existência. Perde o seu valor. E é interessante isso, porque aí a gente quer achar uma razão para a existência. A gente quer encontrar o valor. E todas as coisas que a gente busca começam a se tornar um fim em si mesmas. Mas se eu busco as coisas sem a presença de Deus, sem voltar para Deus, tudo o que eu busco, por mais nobre que seja, por mais positivo que seja, pode ser as melhores coisas, não tem valor. Perdem o seu sentido, porque o homem, afastado do seu Criador, pode fazer tudo, mas o vazio continuará. Por isso que o grande objetivo do plano da salvação é devolver o homem, para o homem, a imagem de Deus, ligar o homem de volta para Deus. E aí o que ele vai fazer? Começa a fazer sentido, começa a ter valor. Eu não sei se está claro isso para você, dá para você entender isso? A gente começa a fazer tudo sem a presença de Deus e nada do que eu faço, mesmo que sejam coisas boas, tem sentido. Está aqui. E o pecado rompe isso. Capítulo 2, verso 7, aí a gente vai ver detalhes da criação que são importantes. Tá? Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou
a ser uma alma vivente. E aqui a gente tem a confrontação dessas duas ideias que existem, né? Nós somos uma alma vivente ou nós temos uma alma? E se você ver, olha aqui, dá uma olhadinha, esmiuçando o texto, né? Olha só, Deus criou o homem do pó da terra, Ele colocou o fôlego de vida. A soma das duas coisas fez com que o homem se tornasse uma alma vivente. Então o homem ele não tem, porque a alma vivente é uma pessoa. O pó é a parte física. Isso aqui, o fôlego, é o que muitas vezes o texto vai dizer espírito, como quando o homem morre, por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, quando o homem morre, o pó volta à terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Esse espírito é sopro, o sopro que vem nas narinas. Não é um outro ser que entra no ser humano. Não é o ser que agora faz parte do ser humano. Não, é a fonte da vida. Morreu, a parte física volta e a fonte de vida volta para Deus que o deu. E a soma das duas coisas fazem do homem uma alma vivente. Então ele não tem. E essa alma é uma pessoa. Então você que está me assistindo agora, nós somos uma alma. Nós somos um ser vivente. Por isso o texto bíblico diz que toda alma que pecar, essa morrerá. A alma se referindo à pessoa. Então, sempre que o texto citar alma, está se referindo a uma pessoa. Esses detalhes são importantes para a gente pensar quando a gente se refere à criação, porque a gente vai pensar no futuro. E quando eu morrer? O que acontecerá depois? O pó volta para a terra, a fonte da vida voltou para Deus. O ser ou a alma deixou de existir porque é uma pessoa, e quando Jesus voltar, Ele devolve a fonte da vida e eu volto, eu passo a ser uma pessoa. Sequência, o ser humano não tem, portanto, uma alma. O ser humano é uma alma vivente, ou seja, ele é uma pessoa. Capítulo 1, verso 31, viu Deus que tudo quanto que fizera era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia, ou seja, a criação agora estava completa. No relato da criação humana, temos um vislumbre não apenas de onde viemos, mas de qual o sentido de estarmos aqui. E esse talvez seja o grande significado. Para nós entendermos quem nós somos, é necessário o retorno, como eu mencionei. Vamos à nossa origem e aí nós identificamos. Para refletir sobre o agora e planejar o futuro, é essencial que olhemos para trás. E eu estou desde ontem enfatizando isso. Se você acha que você não tem sentido na vida, que o seu futuro não existe, volte para a criação, volte para as mãos do Criador, aquele que pensou em detalhes ao criar você. E Deus abençoou, Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitais. A gente pode fazer um paralelo com Gênesis capítulo 1 e o verso 22, só para a gente enfatizar aqui, ó. 1, 22. E Deus abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Aqui nós temos no quinto dia, em Gênesis 1, 22, a criação dos seres. E agora, no verso 28, a criação do ser humano. De forma distintiva, sujeitai e dominai, como nós mencionamos ontem. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A palavra se unir aqui é agarrar-se, ligar-se.
E está relacionado à aliança entre Deus e o ser humano. Capítulo 2, verso 24 de Gênesis. Aqui tem uma referência, Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. É a mesma palavra da aliança entre Deus e o ser humano, é a mesma palavra, só quero voltar aqui, a mesma palavra usada para a união, para o casamento. Isso é muito significativo. O ser humano, homem e mulher, refletem aqui a imagem, imitam a Deus, assim como neles eles são reflexos de Deus. Aqui, se eu quero refletir a imagem de Deus, eu também preciso estar unido a Ele. Para a gente refletir, Salmos 139, verso 13, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. A forma extraordinária. É interessante, você vai encontrar no Guia de Estudos detalhes, e eu quero citar um aqui, durante os 9 meses de gestação, o zigoto, a célula única que resulta da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, divide-se gradativamente até se transformar nos trilhões de células que formam todos os tecidos do corpo humano. E cada uma dessas células que vão se formando, porque a gente tem uma variedade de células, elas vão exatamente sendo o que devem ser, seja uma célula de tecido da pele, seja um neurônio que vai criar, né, as sinapses, a ligação química cerebral. Vejam só, vai se dividindo, e pele vira pele. Cada parte do corpo distintivamente. Como isso acontece? E o salmista diz, de forma maravilhosa eu fui formado. Se você pensar só na estrutura de uma célula, a gente tem 10 partes distintivas. E eu falo aqui para a gente relembrar um pouquinho as nossas aulas de biologia. E cada parte dessa célula tem uma importância para o todo, para o corpo, a diversidade das células. Eu citei, as epitélicas aqui, a parte, a pele do corpo, as hemácias, o sangue que gira, circula pelo nosso corpo, nos dando vida. Cada uma dessas partes da célula são geradas distintivamente a partir da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Não é extraordinário? Ao Deus criar, vamos relembrar rapidamente. Deus criou todas as coisas. Depois Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Quando eles se unem, quando eles se apegam, eles agora formam um outro ser humano criado por Deus e cuidado por Deus, porque Deus colocou dentro do corpo humano uma maneira de que ele continuasse, ele fecundasse, e isso acontecesse de forma extraordinária. O objetivo da criação, os tecidos, se a gente pensasse aqui, os tecidos do corpo humano, de forma distintiva, que vão se gerando gradativamente nos 9 meses de gestação. Cada uma, de forma distinta. E se falarmos de de cada parte do nosso corpo, a parte cardiovascular, o sistema digestivo, tudo funcionando de forma harmoniosa, de forma coordenada. O que impede que um zigoto produza de forma aleatória um ser com pés nos ombros e nariz no umbigo? O que impede? O que impede? A atuação, o ato criador, a intenção de Deus. Isso faz com que haja esta harmonia. Ou seria um acaso?
Eu prefiro crer na ação de Deus. E quando nós vamos para o Salmo 139, verso 14, a gente vê a descrição do salmista, e eu acho que se aplica muito bem a esta complexidade que é o ser humano. E eu quero voltar aqui só para colocar essa imagem. A complexidade que é o ser humano. Em cada parte do seu corpo que foi formado de forma coordenada, específica, e que vai, no decorrer do processo do crescimento, vai se tornando, vai acontecendo de forma harmoniosa. Tudo isso, o salmista olha e diz: graças eu te dou, visto porque de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. E ele vai dizer, quando eu era ainda uma substância informe, quando eu estava sendo formado, quando o espermatozoide iria encontrar com o óvulo, o seu olhar já estava ali. Como você vê isso? Como você olha para você? Quando você vai na frente do espelho, quando você olha para você hoje, como você se vê? Eu estou falando para você que talvez olha e acha que você não tem valor. Estou falando para você que talvez olha e diz, eu não sou importante. Eu quero te dizer hoje que você é obra moldada pelas mãos do Senhor. E você tem uma missão, você tem um propósito. Cada parte do seu corpo tem um propósito. Acredite, você é valioso para o Senhor. Eu quero orar agradecendo por isso. Pai, que a gente tenha a percepção do valor que nós temos, de quanto somos importantes. E se nós vamos com a idade nos debilitando, sabemos que um dia o Senhor irá recriar-nos para vivermos a eternidade. O Senhor vai devolver o fôlego de vida se nós descansarmos o sono da morte. Que a gente creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Um bom final de semana para vocês. Segunda-feira a gente continua aqui no Escola Bíblica. Um abraço.